Olá, vamos examinar as Escrituras? Eu quero ler Isaías 53 com vocês, porque é a profecia mais impressionante sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo que nós encontramos no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 53, a partir do primeiro versículo, nos diz o seguinte: Quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Esse texto do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é impressionante. São muitos anos, 700 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías profetiza como que seria a crucificação. Como que seria a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina só, como que uma pessoa pode profetizar centenas de anos antes algo sobre a vida do Messias. Só pode ser por Deus. Não tem como isso ser uma mentira, não tem como não ser real, não tem como não ser verdadeiro. Os detalhes são impressionantes. E é isso que nós iremos ver. Autoria, data, detalhes. Tudo que se cumpriu. O autor é Isaías, filho de Amós, que viveu em Judá. A data do livro é século 8 a.C. ou entre os anos 800 até 701 a.C. O livro cobre um longo período da história de Israel, séculos 6, 7 e 8 a.C., o pós-exílio babilônico e a esperança da restauração. As datas, para ser mais exatas, Isaías de 1 a 39 foram escritos cerca de 740 a 700 a.C. Isaías 40 a 55, onde está o capítulo 53, que nós acabamos de ler, foi escrito cerca de 550 a 540 a.C. Isaías 56 a 66, após 538 a.C., que foi o retorno do exílio.
Então, 500 anos antes, nós leríamos ou já saberíamos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da história de tudo que iria acontecer com ele. O capítulo 53 faz parte dos chamados Cânticos do Servo Sofredor, que vai de Isaías 42, 49, 50, 52 e 53. A situação histórica: o povo está no exílio ou próximo do fim do exílio. Há sofrimento coletivo, crise de identidade e esperança de redenção ou resgate. Quem é o servo sofredor? A quem o profeta estava se referindo quando ele escreveu Isaías 53? O texto é uma profecia sobre Jesus Cristo, especialmente por causa de temas como sofrimento do inocente, carregar pecados alheios, morte e reivindicação. A ideia central de Isaías 53. O capítulo descreve alguém que é rejeitado e desprezado, sofre injustamente, leva sobre si o sofrimento de outros e depois é exaltado. Isso é teologicamente profundo porque introduz a ideia de sofrimento com propósito redentor, propósito de resgate. Eles aguardavam um resgate, pois eles eram escravos no exílio, estavam no exílio e eram escravos. Tinham sido exilados. E a humanidade já é exilada. Sem Jesus não tem resgate. Lista bem organizada com cada detalhe do servo sofredor e o versículo do Novo Testamento que mostra o cumprimento em Jesus. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Mateus 27, 39 a 44. O povo e os líderes zombam dele na cruz. Era um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Podemos ver isso em Mateus 26, 38. A minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Não tinha beleza ou formosura que nos atraísse. Isaías 53, 2 é descrito assim, e os evangelhos mostram Jesus como alguém comum, sem aparência majestosa, tanto que Judas teve que combinar um beijo como sinal de identificação de quem era Jesus. Ele era tão comum, tão normal, nada acima do comum, que precisou de um sinal, aquele que eu beijar é Jesus. Foi ferido e perfurado por nossas transgressões. João 19, 34. Um soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. Mateus 27, 26. Jesus foi açoitado e esmagado fisicamente antes da crucificação. Levou sobre si o castigo que nos traz a paz. 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados no madeiro. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou pelas suas feridas, conforme a tradução que eu pus acima. 1 Pedro 2, 24. Pelas suas pisaduras fostes sarados. 8. Foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Vemos em Mateus 27, 12 a 14. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos e dos acusadores. Foi levado como cordeiro ao matadouro. João 19, 16 a 18. Jesus foi levado silenciosamente para ser crucificado. Foi contado entre os transgressores. Lucas 22, 37 e Marcos 15, 27 a 28. Foi crucificado entre dois ladrões. Foi sepultado com os ímpios e com um rico em sua morte. Mateus 27, 57 a 60. José de Arimateia, um homem rico, colocou Jesus em seu próprio túmulo novo. Não teve nenhum osso quebrado. João 19, 36. Nenhum de seus ossos será quebrado. Os soldados não quebraram as pernas de Jesus porque ele já estava morto. Foi perfurado na mão e no pé e no lado. João 20, 25 a 27. As marcas dos pregos nas mãos e nos pés e a lança no lado. Cada um desses detalhes do Antigo Testamento se cumpriu exatamente na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É detalhado, é como se a gente estivesse assistindo a crucificação, como se estivesse passando um filme e a gente pudesse ver cada detalhe.
Deus revela a Isaías exatamente como que se daria a redenção. Como que Jesus esmagaria a cabeça da serpente, como nós seríamos salvos, como cada detalhe ensina como as coisas seriam. Certamente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aí Mateus nos diz que num momento onde Jesus cura as pessoas, que o episódio das curas se refere exatamente a Isaías 53, que ele levaria as nossas dores e as nossas enfermidades. Esse é o significado, esse é o cumprimento da profecia. Tudo que nós vemos de profecias nas Sagradas Escrituras, ou já se cumpriram ou se cumprirão. Glória a Deus. Amém.